Meus irmãos, nós temos aqui uma rápida palavra. Pega o controle para mim, por favor. Nós temos uma rápida palavra aqui sobre Shavuot. E eu quero explicar para você algo sobre esta festa. Como eu disse aqui, Shavuot é muito menosprezada. Obrigado. Shavuot é muito menosprezada. Estamos hoje celebrando, no mês de Sivan, do calendário judaico, a festa das semanas, ou em hebraico, Shavuot. Há várias tradições que permeiam esta festa e nenhum mandamento que a acompanha. Você sabia? Não há nenhum mandamento prescrito para que façamos nenhum símbolo, nenhuma prescrição específica sobre Shavuot. Sobre Pessah, temos várias. Por exemplo, o que você é ordenado a fazer em Pessah? Me ajudem, gente. Tirar hametz. O que mais? Comer ervas amargas no jantar no primeiro dia. O que mais? Comer matzá. O que mais? Nos dias do templo, comer o cordeiro e oferecer o korban Pessah, o cordeiro de Pessah, na manhã seguinte. Em relação a Sukkot, tabernáculos, o que o judeu, o que Israel recebeu de mandamento em relação a tabernáculos? Diga, o que você faz em tabernáculos? Você construiu a Sukkah, e você habitava lá 7 dias. Então, as festas contêm mandamentos, símbolos, mas Shavuot não. A única coisa que está prescrita em Shavuot era o quê? Não farás nesse dia nenhuma obra servil. Você vai guardar esse dia. Por isso que ela é chamada em hebraico de Atzeret. A festa é chamada de Atzeret. Atzeret vem de Atzor. Restrição. É a festa que você se restringe de trabalho e você vai só curtir o dia. Diga amém. Tem que curtir o dia. Curtir o dia. Acompanhe aqui comigo. Isso já faz essa festa uma festa mais... desperta o seu interesse, não é? Mas por que essa festa Deus não deu um mandamento nenhum específico em relação a ela? Só para não trabalhar. Porque ela é muito importante. Porque essa festa, o que ela representa, tem que estar dentro de você. Você tem que passar um dia todo tentando internalizar o que ela simboliza. Não é sair daqui, ir embora e não saber o que é Shavuot. Mesmo que você que está me assistindo agora tenha que trabalhar no dia de Shavuot, você vai trabalhar, mas pensando no que você vai ouvir aqui essa noite. Meditando nas palavras de Deus. Olha, você está vendo aqui uma foto, uma pintura, logicamente, que retrata o que acontecia no dia de Shavuot. O dia de Shavuot é o 50º dia desde a festa das primícias, pessoal. E começamos em primícia a contagem do Omer. A contagem do Omer. E durante 49 dias nós contamos aqueles feixes de trigo, era feito isso antigamente. E no 50º dia era inaugurado a entrega das primícias no templo, ou no tabernáculo, quando o templo não existia ainda. E o fazendeiro, o agricultor, né? Quando ele plantava, o primeiro pé que nascesse, ou a primeira fruta que surgisse, ou o primeiro feixe de trigo ou de cevada que surgisse, ele amarrava um lacinho. E aí, às vésperas de Shavuot, completando-se quase o 50º dia, ele ia lá e fazia o quê? Colhia aqueles que estavam com laço, os frutos ou os ramos. Estas eram as suas primícias. E ele então colocava tudo isso num carro de boi. E eles adornavam o carro de boi com muitas ornamentas festivas. E iam em procissão a Jerusalém, ao Monte Moriá. Então essa imagem que vocês estão vendo aqui, retrata esta procissão rumo ao templo. Veja aqui, ó. Aqui você tem o vale de Quedron, e aqui você tem o templo,
e aqui a Porta Dourada, ou Porta Formosa, e eles estão aqui no momento atravessando o Monte das Oliveiras, olha. E antigamente era assim mesmo, tinha essa ponte mesmo. E aqui eles entregavam as suas primícias. Olha os fazendeiros, olha. Eles iam trazendo uns na cabeça, né? Os outros trazendo aqui o burrinho e o sacrifício que seria ofertado. Uns aqui aos ombros, outros com carro de boi. E era uma festa tão grande que a Mishnah, a lei oral, diz que por onde esses agricultores passavam com as suas caravanas, eles eram recebidos com festa e com música. Eles eram recebidos com festa em cada lugar que eles passavam. E quando eles chegavam em Jerusalém, então, eles tinham a oferta daquelas primícias. E olha só, eles entregavam também, não só as primícias do trigo, mas eles podiam entregar a partir do primeiro dia de Shavuot, as primícias das Shivaminim, das 7 espécies. 7 espécies que cresciam na terra de Israel, que os agricultores ofertavam em Shavuot. Dá um zoom aqui para você ver quem está assistindo. Trigo, cevada, tâmara, trigo, cevada, tâmara, romã, figo, uva e azeitona. As 7 espécies que cresciam na terra de Israel. Shavuot inaugurava, a pessoa podia já entregar essas ofertas lá. E uma coisa interessante que eu quero falar para você, é que quando esse judeu chegava lá no templo, lembrando que Shavuot é uma das festas de regalim, né? Como é que fala em português? Peregrinação. É que o sujeito ia, ragel, né? Que vem de caminhar, ele tinha que peregrinar até Jerusalém, em Shavuot também. E no caso aqui, ele ia ofertando as suas primícias. Quando esse judeu chegava lá e entregava as suas primícias para o sacerdote, ele era obrigado a recitar uma oração. Poucas pessoas sabem disso. A oração que ele era obrigado a recitar está lá em Deuteronômio, no capítulo 26, que é uma oração maravilhosa. Pense aqui você comigo. Você chega lá no templo, oferecendo as suas primícias, só fartura, meu irmão, só fartura. Você está lá mostrando que Deus te prosperou, que Deus abençoou, você guardou o Shemitah, né? Você guardou o ano sabático, o campo, a terra produziu para 3 anos, e você foi lá no templo com o coração, né, cheio de gratidão a Deus, com aquele carro de boi entupido de cereal, de frutas maravilhosas, um sujeito próspero, sucesso, conquistou a prosperidade, a bênção de Deus. Nesse momento, olha o que você tinha que recitar perante o povo, perante o sacerdote. Deuteronômio capítulo 26, no verso 5. Olha aqui. Olha aqui. Olha o verso 4. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e porá diante do altar do Senhor, o teu Deus. Então testificarás perante o Senhor, o teu Deus, e dirás, olha que maravilha a oração desse sujeito. Arameu, prestes a perecer, foi o meu pai. Está falando aqui de Jacó. E desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Eterno, Deus de nossos pais, e o Eterno ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu essa terra que mana leite e mel. E eis que agora trago as primícias, os frutos desta terra que tu, ó Eterno, me deste. Então
as porás perante o Senhor, o teu Deus, e te prostrarás perante Ele. Olha só, no momento onde você demonstra mais prosperidade, é o momento que o judeu é ensinado a fazer o quê? Arameu, peregrino, estrangeiro, foi o meu pai. E tudo que há hoje aqui para oferecer no templo, foi fruto da tua bênção. Porque o Senhor nos tirou lá um povo maltratado e escravizado, e nos tirou com milagres e sinais, e nos fez o quê? Uma grande nação, enviando-nos a esta terra, que mana leite e mel, e aqui está então os frutos da tua bênção sobre mim. Uma oração de gratidão a Deus. Então você tem que imaginar, olha, vê aqui a foto, você tem que imaginar, né, isso aqui acontecendo, os Israel subindo ao templo, ofertando ali as primícias. Só que Shavuot tem um outro simbolismo. Shavuot não é só primícia. Shavuot não é só as 7 espécies. Shavuot tem um simbolismo oculto. Olha aqui. A Torá diz que 3 meses após o Pêssar, os israelitas receberam a revelação da Torá no Monte Sinai. Por isso, meu irmão, é que todo judeu não celebra só as primícias. Ele celebra a dádiva da Torá. Foi daí que surgiu essa tradição de celebrarmos a Torá, a dádiva da Torá. E como hoje não temos mais templo, não podemos levar ao templo as nossas primícias do campo, então esse segundo simbolismo ficou muito forte. Celebra-se a Torá. Por quê? Porque quando a Torá foi dada, estava na época de Shavuot, meu irmão. É a mesma época. Por isso que nós celebramos a dádiva da Torá nesta data. Tradicionalmente, desde os dias do primeiro templo, ela é aceita como a festa da outorga da revelação da Torá. Desde os dias do primeiro templo. Olha, Shavuot, você se lembra da responsabilidade de anunciar a Torá para os gentios. Olha que coisa interessante. Sabe como é que essa festa é chamada, ou era chamada? Hoje eles não falam isso mais, porque não é politicamente correto no judaísmo. Era chamada festa dos prosélitos. Festa das nações. Festa da congregação. Yom HaKahal. Porque nela, o judeu, ao celebrar o recebimento da Torá, ele lembrava do quê? Lembrava da responsabilidade que a Torá lhe impôs. Nós temos a responsabilidade de anunciar a Torá para o mundo. Daí que vem o costume de, em Shavuot, você estudar que livro da Bíblia? Ruth. Aí passa assim, a pessoa pensa, mas por que Ruth? Eu não tinha que estudar lá Êxodo, Deuteronômio. Ruth. Por que Ruth? Quem foi Ruth? Quem foi Ruth? Ruth é um exemplo da missão sacerdotal de Israel. Ruth é uma pessoa que representa o fruto que Israel deveria dar. Ela não foi evangelizada, ela não foi feita prosélita, ela não foi catequizada, ela não foi opressa, nem pressionada. Ela viu a mão de Deus sobre o povo de Israel e disse para sua sogra o quê? O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde tu fores, também irei eu. O sonho de todo judeu era que o mundo fizesse o mesmo que Ruth fez. Vê a mão de Deus, vê as bênçãos de Deus, vê as promessas de Deus, diz assim, olha,
eu quero fazer parte desse povo. Eu quero esse Deus para mim. Eu não quero mais viver na idolatria. Eu quero servir o único Deus. Não foi só um reconhecimento que o Deus de Israel é o único Deus. Foi uma aproximação. Você entende isso? Foi uma aproximação. E por isso que desde a antiguidade os rabinos deram a dica. Estude Ruth no Shavuot. Hoje estudam esquecendo por quê. Porque o livro de Ruth foi escrito durante a época de colheita. Porque tem lá, né, quando ela está nos feixes lá de trigo com Boaz. Mas não! É para lembrar da responsabilidade que o judeu tem para com o mundo. Porque lá em Êxodo capítulo 18, Deus fala o quê? Que Israel foi feito uma Mamlechet Kohanim, uma nação de sacerdotes. E a Torá foi dada para isso. A Torá foi dada a Israel, transformando Israel numa extensão do reino de Deus, para que Israel pudesse anunciar esse reino ao mundo. Tanto é que lá em Atos 2, que nós vamos ler agora, quando Yeshua está instruindo ali, próximo à sua partida, os discípulos perguntam para ele: mestre, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha isso. E o que ele responde? Não, vocês não entenderam nada, agora não tem mais reino de Israel, agora eu vim para toda a humanidade. Não, ele não negou não, ele disse: olha, não compete a você saber hora ou dia ou tempo algum. O reino será restituído a Israel, não compete a você saber em quando. Foi o mesmo argumento que Tiago, o irmão de Yeshua, usou lá em Atos capítulo 15. Para decidir o que da Torá o gentio tem que guardar e o que ele não tem que guardar. Meu filho Daniel fala, tem que. O que tem que? E o que não tem que? E os apóstolos decidiram, o que tem que guardar? Tem que guardar isso aqui. Isso aqui é o necessário. Isso aqui é o mínimo. Eles falam, né? O necessário é isso aqui. O mínimo é isso aqui. Moisés é pregado desde os dias antigos em cada sinagoga aí fora. Você aprenda mais. Atos capítulo 15. Tiago, antes de dar as 4 leis, ele cita o quê? Ele cita a restauração do reino a Israel. Ele cita Amós. Porque nos últimos dias restaurarei o tabernáculo caído de Davi, para que todos os demais homens busquem e conheçam ao Senhor. O que é tabernáculo de Davi na Bíblia? É uma alusão a Israel. Tiago está dizendo, haverá um dia onde Deus restaurará Israel, onde eles cumprirão a sua missão como sacerdotes mundiais, e todos os homens me conhecerão. Então a questão ali não era se os gentios iriam guardar a Torá ou não. A questão ali era quando os gentios iriam guardar a Torá ou não. E Tiago foi muito benevolente com vocês. Ele disse, olha, o mínimo são esses 4 aqui. Se quiser aprender mais, no tempo de cada um e na revelação de cada um. Vão com Deus. Shalom. É como se o seu patrão te contratasse um emprego novo e dissesse assim, olha, o mínimo que você tem que fazer para não ser despedido é isso aqui. Se você fosse contratado e seu chefe te dissesse isso, o mínimo que você tem que fazer, o necessário é isso aqui. Você faria o mínimo? Você continuaria vivendo lá, fazendo só o que ele te disse que você tem que fazer para você não ser mandado embora? Se você fizer isso, você é um funcionário medíocre. Esse é o medíocre. Ele faz o que tem que fazer para ele não ser mandado embora. Nunca vai ser promovido. Por quê? Ele está no piso. Os cristãos leem Atos 15 e acham que Tiago está dando teto, mas ele deu o piso. Não precisa guardar nada não, que está lá só 4. Servo mau e mesquinho, medíocre. É o mesmo que enterrou o talento, ganhou um, enterrou um.
Isso é o necessário que você tem que fazer para ter unção e comunhão com gente de Deus. Aí depende da fé e da busca, do zelo de cada um. Buscar aprender mais, buscar conhecer. Aí eu pus lá a foto da mulher comendo rato. E eles falaram, eu não preciso guardar isso de não comer rato, porque eu só guardo o que está lá em Atos 15. Então eu falei, Bete Avon, bom apetite. Discípulos medíocres, discípulos acomodados, discípulos mesquinhos e egoístas e antissemitas. Se não faz isso no emprego, por que com Deus fica um obrigando o outro a fazer o mínimo? No seu emprego você não faz isso. Para Deus você vai fazer? Por isso que o livro de Ruth é lido. Missão de Israel, levar a revelação da Torá para as nações. É isso mesmo. A Torá foi dada a Israel com o intuito de ser levada às nações. Havia mandamentos que separavam Israel para receber a Torá, mas 99% da Torá é para o mundo. Vocês podem ler comigo aqui? Você consegue ler? Por que nós celebramos esse dia? A dádiva, a revelação da Torá. Por causa disso aqui, ó. Por causa desse fenômeno que aconteceu lá em Êxodo 20, que você lê e não entende. Mas o judeu entende. Isso é mistério. Isso aqui é mistério. Olha o que aconteceu logo após Deus proferir a Moisés as 10 palavras famosas, os 10 mandamentos. Olha o que ocorreu. Olha o que a Torá diz. Olha, eu vou ler para você. Você pode ler comigo? Pode, pus aqui para você. Pode ler agora. Vai lá. Vekol ha'am roim et hakolot ve'et halapidim ve'et kol hashofar ve'et hahar Hashem. Olha, nem transliterado? Não, vai de novo aí, vamos lá. Vekol ha'am roim et hakolot ve'et halapidim ve'et kol hashofar ve'et hahar Hashem. Agora sim. Esse é o versículo 18 do Êxodo 20. Do jeito que está na sua Bíblia, não tem mistério nenhum. O tradutor desfez o mistério para você. Porque achou que você seria burro, você não iria entender. Ele foi e revelou para você, não tem o trabalho de pensar, nem pesquisar como solucionar o mistério. Mas no original, olha como que é esse texto. Vamos traduzir. Vekol ha'am, e todo o povo. Roim, viu. Etakolot, as vozes. 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 Kol é voz. O povo viu as vozes. E viu as tochas, lapid. Lapid é tocha. Que tocha? Que voz? Aliás, está no plural, vozes. Quais vozes? Quais tochas? E o povo viu as vozes, e viu as tochas, e viu a voz do shofar. Olha aqui, ó. Ve'et kol shofar. E o monte, ve'et hahar Hashem. E o monte que estava pegando fogo. Por isso que o povo, quando Moisés começa a proferir os mandamentos, diz o que o povo fala? Não, deixa Deus falar com você e você fala para a gente.
bom é ficarmos longe. Porque o negócio, essa revelação foi espantosa. Lá em Deuteronômio 26, você lê, o judeu que oferecia lá, Shavuot, falava isso, né? Com espanto. Por quê? Foi um negócio sobrenatural. Olha aqui. Você consegue ver voz? Só se você tiver aquele dom, né? De pessoas que veem cores em sons, é uma maluquice isso. Mas se você não for um paranormal, você não consegue ver voz. Mas o povo viu. Você consegue ver uma voz quando ela é o quê? Materializada. E aqui foi? Foi. Através do quê? As vozes foram materializadas? Através de fogo. Lapid. O que é lapid? Lapid é isso aqui, ó. Filma aqui. Lapid é isso. Isso é lapid. O lapid parece com o quê? O que parece essa flâmulazinha aqui? Parece o quê? Ah! Língua. Não parece uma língua de fogo? Ó. Vamos cavar. Vou ler para você uma midrash, um comentário rabínico, sobre Êxodo, capítulo 20, verso 18. Esse mistério que você acabou de ler. Como é que está na sua Bíblia aí? Como é que está na Torá aqui do que nós lemos? Trovão. Viu trovão? E viu tochas. Não. O povo viu as vozes. E as línguas de fogo. Olha o que os rabinos explicam, como eles explicaram esse texto. Olha aí. Leia. E todo o povo viu as vozes. O verso não diz viu a voz, mas sim as vozes. Como o Eterno tem apenas uma voz, essa voz desceu, imagina aí os 10 mandamentos sendo proferidos. Essa voz desceu e foi dividida em 7 vozes, e de 7 vozes para 70 línguas, para que todas as nações pudessem ouvir. E todas as nações ouviram a voz em sua própria língua e se maravilharam. Todas as nações ouviram a Torá. Mateus, como assim? Eu achei que só os hebreus que estavam lá aos pés do Sinai. Negativo. Na saída do Egito, o Êxodo declara que multidão de povos saiu com Israel do Egito. Olha o aspecto profético sendo manifestado desde lá do Êxodo, pessoal. Desde o Êxodo. O intuito de Deus era ter o que? Um povo para si. Um povo composto de muitos povos, tribos e nações. De muitas línguas. Olha o que os rabinos escreveram sobre esse texto. E aí, se você continua cavando, você vai entrar no remes. O pshat, não dá para entender nada, o superficial. O remes, você consegue associar um pouquinho, por isso que eu lancei aqui o comentário rabínico. Agora o drash, você vai cavar mais um nível, e você vai descobrir que a voz de Deus é comparado a uma tocha. Língua de fogo, tocha. Jeremias declara isso. E você vai descobrir que segundo Gênesis capítulo 10, simbolicamente, o mundo possui o quê? 70 nações ou 70 línguas. É um número simbólico, lógico que existe mais, mas é um número simbólico e representa o quê? Toda a humanidade. Então por que a voz de Deus se dividiu em 70? Para alcançar toda a humanidade. Quem está entendendo aí, mais ou menos? Ora, se foi isso que aconteceu lá aos pés do Sinai,
eu estou começando a entender um outro evento que foi muito parecido com esse. Qual seria esse evento? Estavam os discípulos, os 120, provavelmente, reunidos lá, na área do templo, no cenáculo. Seguindo as instruções de Yeshua, que Yeshua disse o quê? Aguardem em Jerusalém. Não vão para Galiléia, não vai para lugar nenhum. Fiquem em Jerusalém aguardando. Para que vocês possam ser revestidos de poder. Para serem minhas testemunhas. Agora que você sabe o que aconteceu no original, lá no Êxodo, você vai ler o que está lá em Atos 2. Olha aí. Ao cumprir-se o dia de Shavuot, olha só, foi hoje. Isso aqui aconteceu hoje. Hoje no dia hebraico, né? Na verdade foi durante a manhã. Seria amanhã de manhã. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, diga, de repente. No dia de Shavuot. No dia que se celebra a dádiva da Torá. Veio do céu o som como de um vento impetuoso. E encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito de Deus e passaram a falar em outras, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meu amigo, o que aconteceu lá em Atos 2, não foi o nascimento da igreja. O plano de Deus de se ter um povo para si, existe desde o Éden. Existe desde Abraão. O povo de Israel é chamado na Bíblia de Kahal, que é a mesma palavra que é traduzida para eclésia, igreja. A palavra eclésia existe no Antigo Testamento, referindo-se a Israel. Um povo separado para si, Deus sempre teve. Isso foi muito bem mostrado na história de Israel. Mas, nesse dia aqui de Shavuot, algo aconteceu. Profecias foram cumpridas nesse dia. Os discípulos passaram por uma experiência paralela ao que aconteceu lá em Êxodo. A mesma coisa. Foi visto o quê? Tochas, como línguas de fogo, sobre cada pessoa do Sinai. A mesma coisa foi visto lá em Atos 2. Foram ouvidas o quê? A Torá foi ouvida em todas as línguas. E o que aconteceu em Atos 2? As pessoas começaram a profetizar. E os outros judeus que estavam lá de várias outras partes, o que eles estavam fazendo? Estavam entendendo. Um sinal profético. Simbolizando que dessa vez a Torá não estava saindo mais do Sinai, mas a Torá, a partir desse momento, estaria saindo de Sião. Porque o profeta Isaías anunciou, de Sião sairá a Torá, e não do Sinai. De Sião sairá a Torá, e a palavra do Senhor de Jerusalém. É essa Torá que sai do Sião,
que impacta as nações. É essa Torá que sai de Sião que contamina o mundo. E é essa Torá que sai de Sião que entra e é escrita no seu coração. O que aconteceu aqui, nesta manhã de Shavuot, lá em Jerusalém, foi um evento paralelo a Êxodo capítulo 20, no qual a Torá não foi mais apenas escrita em pedra. Lá a Torá foi escrita em pedra, não foi? E agora, no Sião? Agora, eles foram o quê? Cheios do Espírito de Deus. Agora aquela Torá que estava em pedra, saiu das pedras e foi habitar onde? Foi abolida? Ela está o quê? Internalizada na sua natureza. Quando algo é escrito no coração, significa que aquilo faz parte da sua natureza. O que aconteceu aqui foi o que Jeremias profetizou lá no capítulo 31, verso 31. Eis a nova aliança que farei com eles naqueles dias, diz o Senhor. Dei a minha Torá entre eles, e no coração lhe a inscreverei. E serão o meu povo, e eles serão o quê? O meu Deus. Meu amigo, na nova aliança, que para mim teve um momento crucial nesse dia, a Torá, ela não só foi internalizada no coração daqueles discípulos, e a partir daí surgiu esse movimento de Deus, anunciado pelos profetas, mas também as porteiras que delimitavam o arraial de Israel foram o quê? Abertas. Porque agora, quem não era judeu, quem não habitava em Israel, também, através do Messias, poderia ter esta mesma Torá escrita no seu coração. E também poderia ser chamado povo de Deus. E também poderia ser filho de Abraão, não mediante o sangue, mas mediante a fé. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a circuncisão não tem importância em relação à salvação, isso está claro, e também não tem validade para quem não é judeu depois que isso aqui foi inaugurado. Porque a obra de Yeshua na cruz, no madeiro, que escreve a Torá no coração do sujeito e faz com que ele seja o quê? Filho de Abraão mediante a fé. Gálatas capítulo 3, verso 28 e 29. A adoção é compartilhada com os judeus mediante a fé. Se você que não é judeu, quer fazer parte do povo de Deus e opta pelo sistema antigo, quer o quê? O sujeito antes queria fazer parte de Israel oficialmente, ele tinha que circuncidar, tinha que virar judeu. Se você faz isso, você está crucificando Cristo de novo, expondo-o ao vitupério. Você está desprezando a obra do Mashiach. Você entende? A Torá é escrita por Yeshua no nosso coração. E é isso que esse evento simboliza. E para a gente encerrar, quero te dizer o seguinte. Que Lucas, que escreveu esse relato, conhecia o Midrashim acima. Lucas conhecia a tradição que a voz de Deus lá no Êxodo pousou, se dividiu em 70 flâmulas. Os elementos utilizados para escrever Atos 2 são alusões a Êxodo 20. São os mesmos elementos. Ou seja, Lucas queria descrever o fato como um cumprimento profético. Deus derramando o seu Espírito e escrevendo a sua lei no coração do seu povo, fazendo com que os gentios se conectassem ao povo de Israel, sem, no entanto, se tornarem judeus. O milagre dessa unidade está exatamente na diferença. O milagre da unidade está na diferença.
Unidade não é ser todo mundo igual. Isso é uniformidade. E Deus não gosta de uniformidade. Deus quer unidade. Unidade. É estar junto, ter união, ter comunhão, sendo diferente. Esse é o poder do madeiro. Esse é o poder da cruz. Por isso, quando eu vejo gentios, não judeus, se fantasiando de judeus, se fantasiando de judeus ortodoxos, Haredim, fantasiando seus cultos de serviços ortodoxos, transvestindo-se de judeus ortodoxos, isso traz muita tristeza ao meu coração. Porque não entenderam a grande obra de Yeshua, não entenderam Atos 2. Não entenderam a beleza do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, mas também do grego. E nesse Evangelho, neste povo de Deus, não há judeu nem grego, servo nem senhor, homem nem mulher. Uma vez feito povo, você é povo. Claro que hoje ainda há homens e ainda há mulheres, não há? Ainda há judeus e há não judeus, mas são todos o quê? Povo de Deus. Então Lucas conhecia o milagre dessa unidade. Olha, ser testemunha envolve andar com conhecimento e poder, sinais, prodígios, maravilhas, milagres, ferramentas que convencem, tocam e demonstram às pessoas o poder de Deus. Para que você tem que buscar ter a Torá escrita no seu coração? Para que você tem que buscar nascer de novo? Para que você tem que buscar essas coisas? Para que você quer ter poder? O poder é a lei de Deus escrita no coração do homem. Para quê? Para que você possa ser testemunha de Yeshua. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, a essência, o poder de Deus. E aí vocês serão minhas testemunhas. O que é uma testemunha? É alguém que tem experiência. Uma testemunha teve experiência, que atesta o que ela está dizendo. Ou ela é uma testemunha ocular, ou ela é uma testemunha presencial, ela participou de alguma coisa. Inclusive esse era um dos requisitos para o sujeito lá atrás ser considerado apóstolo. Você vê lá o problema que deu com Judas, com Judá? Tiveram que substituí-lo imediatamente. Quem foi o substituto? Matias. Foi lá no Urim e Tumim. Tinha lá o justo e tinha lá o Matias. Escolheram o Matias para compor os 12. E ele também estava com Yeshua desde a época do batismo de João, esse tal de Matias. Por quê? Teve que ter sido o quê? Testemunha. Não podia escolher um camarada lá. Teve que ser um que andou com Yeshua desde o início. Testemunha. Esse era o requisito para o sujeito ser um apóstolo. Tem que ter andado com Yeshua e tem que ter sido ordenado pelo próprio Yeshua, com exceção desse Matias que veio depois. E Paulo também, que se tornou parte da liderança, mas o caso dele foi especial. Ele foi ordenado pelo próprio Yeshua. E teve que ficar se defendendo pro resto da sua vida, para provar que ele também era apóstolo, apesar de ele não ter andado com Yeshua. Acabou. Apóstolo como liderança eclesiástica são só os 12. Ministério apostólico existe, assim como existe ministério pastoral, de ensino, profético e evangelista. Apóstolo como sendo uma autoridade superior ao presbitério,
acabou com os apóstolos. Acabou não, ela existe ainda hoje, mas não tem mais apóstolos. Isso é fato. Quiser se chamar de apóstolo, se você atua como apóstolo, amém, mas você tem a mesma autoridade que o pastor, que o evangelista, que o mestre. Ah, o apóstolo é maior que o pastor, não? Não, se tem alguém que é maior, é o profeta. Paulo explica isso muito bem. Então nós temos que ser capacitados, através do Espírito de Deus, para sermos testemunhas. E você não pode ser testemunha se você não tem experiência. Só o conhecimento não basta. Só o judaísmo. Eles ficam perguntando, abre uma congregação aqui em tal lugar, abre um grupo aqui em tal lugar, abre um grupo aqui, aquilo outro. Sabe por que nós não vamos? Porque a maioria dessas pessoas estão atrás de judaísmo. E eu não estou sujeito ao judaísmo. Eu não busco a expansão do judaísmo. Eu busco a expansão do reino de Deus. Sim, eu sou judeu. Sim, eu guardo minhas tradições com orgulho. Mas o meu interesse como judeu, a minha missão como judeu, não é espalhar o judaísmo ao mundo, é expandir o reino de Deus, com a Torá contextualizada para as nações. Quando eu vejo essas congregações surgindo, o povo tudo vestido de preto, me dá náusea. Porque ao invés do reino de Deus estar se expandindo, a sinagoga de Satanás que está crescendo. E é claramente o que está lá em Atos 2. É aquilo ali, sem pôr nem tirar. Acho que João, quando viu aquilo ali, ele enxergou o que está acontecendo hoje. Sendo que o judeu busca é vida. Você tem que buscar é unção, é ser testemunha. Você não pode ser testemunha de Yeshua se você não tem experiência nenhuma com ele. E experiência com poder também. Vai ser coisa de evangélico. Não! Isso é coisa de judeu. Erram porque não conhecem as escrituras, nem o poder de Deus. Não tem como você ser testemunha só com conhecimento. Tem que experienciar o poder, a manifestação de Deus. Sujeitos falaram lá, os 120 em línguas. Como é que você me explica isso? Camarada balbuciando lá, e o outro entendendo direitinho o que ele estava falando. Estavam falando em idiomas conhecidos. Papo furado é esse? Se o que estava do lado lá falou que estava bêbado. Se alguém falar inglês do meu lado, eu não vou saber que é inglês, não? Se alguém falar árabe do meu lado, eu não vou saber que é árabe, não? Irmão, foi uma manifestação profética. O camarada profetizou, nevoá, que chama em hebraico, uma profecia, é o chamado glossolalia. Ele expressou aquela unção de Deus através de sons. E o outro lá, através do Espírito de Deus, conseguiu entender. Isso que aconteceu lá em Atos 2. Para que você busque, não só o conhecimento, mas também a experiência com o sobrenatural de Deus. Olha o que o judeu falava lá quando entregava a cesta, o cesto para o sacerdote. Deus nos tirou da terra do Egito com o quê? Com conhecimento, com a explicação das leis. Não. Com sinais, milagres. Meu amigo, isso tem que fazer parte da sua vida. É isso que molda o seu caráter, é isso que solidifica a sua fé, cria raiz na fé, é a experiência com o poder de Deus. É experiências com curas, com novo nascimento, com libertação. Você que está preso a um pecado, tem pecado que está na sua vida igual um grilhão, igual uma corrente te prendendo, você não consegue se libertar. Você que não consegue ser um bom caráter. Você que mente a bel prazer. Você que perdeu o temor de Deus. Você que está querendo voltar, mas não tem força. Está querendo ser um justo, mas não consegue. Experiencie o poder de Deus nessa noite na sua vida.